A quem você tem ouvido? Uma pergunta. Ou a quem nós temos ouvido? Eu gostaria que todos, por favor, ficassem atentos de fato. Eu gostaria que você evitasse de conversar, evitasse de se levantar, salvo numa situação, necessária, e evitasse também de quê? De dormir, em nome de Jesus. Amém, igreja? Evita de dormir para você ouvir. A quem você tem ouvido? A quem nós temos ouvido? Pessoal, isso é mais importante do que você possa imaginar. Porque dependendo daquilo que você ouve, de quem você confia, de quem você coloca atenção no que está falando, dependendo, isso vai levar você a acreditar em algumas coisas, isso vai levar você a tomar algumas decisões, ou boas, ou decisões totalmente equivocadas que poderão prejudicar você por completo. Por que eu estou falando isso para você? Na quarta-feira eu trouxe uma mensagem aqui, que o episódio todos já conheciam. Mas houve pessoas que me escreveram depois, que estavam até assistindo novamente a mensagem, que disseram assim: bispo, eu nunca ouvi falar sobre aquilo. Eu também não, eu nunca tinha falado. Porque na quarta-feira cedo, no meu momento ali com Deus, Deus me fez ver uma coisa que eu nunca tinha visto. E nesses dias também, dentro dos episódios que eu vou narrar aqui para você, Deus me fez ver algumas coisas com outra perspectiva. Essa questão de perspectiva, de ver as coisas com outra perspectiva, ou com a perspectiva do próximo, é importante você conhecer o próximo, saber qual é a perspectiva dele. Isso faz toda a diferença. Porque alguém pode estar trazendo uma informação para você que na ótica dela está correta, mas na verdade não está. Na verdade não está. Eu falava aqui quarta-feira dos 3 homens que receberam talentos do Senhor. Um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. O que recebeu 5 multiplicou, ganhou outros 5, ganhou 2, multiplicou, ganhou outros 2, que ganhou 1, enterrou o talento. E se você conversasse com esses homens separadamente, certamente os 2 primeiros iriam falar do Senhor o quê? Poxa, meu Senhor confiou em mim, me deu talentos para eu multiplicar. O último preferiu falar mal do Senhor, dizendo que o Senhor era rígido demais, que ele tinha medo. Entende o que eu estou dizendo, pessoal? Então o problema, de repente, não é aquele que está sendo acusado. De repente o problema é a fé ou o filtro mental dessa pessoa que está falando. Amém? Porque cada um tem o seu filtro mental, que foi formado exatamente com a sua história de vida, em especial as informações que ela recebeu, o tratamento que ela teve, os ambientes que ela cresceu na sua fase da infância. Porque você sabe, a criança absorve tudo. E isso é importante, pessoal. Eu já estive à mesa com pessoas, com líderes mais relevantes, digamos assim, e havia ali outras pessoas comigo à mesa, que depois, conversando com essas pessoas, algumas delas diziam assim: poxa, eu não pude nem ser eu mesmo. Ouça só que interessante, eu não pude nem ser eu mesmo, porque a gente percebe que a pessoa fica olhando como a gente age. Eu estava na mesma mesa que ela, não vi nada disso. Eu fui quem eu era, sem problema. Mas você vai conhecer um pouco da história daquela pessoa. Problema com o pai. Nunca foi encorajado, nunca foi validado, sempre repreendido, não podia falar nada, tudo que fazia estava errado. Involuntariamente hoje ela age assim. Qualquer pessoa que olha para ela com um olhar similar ao que o pai tinha, ela já acha, já interpreta que aquela pessoa está lhe condenando, está lhe observando, para lhe criticar, para lhe repreender, e às vezes não é nada disso. O problema é com ela. Você está entendendo o que eu estou falando, pessoal? O problema é com ela. E ela precisa tratar isso. Porque às vezes, sem ela perceber, ela hoje maltrata pessoas até que querem o bem dela. Por quê? Porque qualquer ação dessa pessoa que quer o seu bem, ela já pensa que aquela pessoa vai agir como seu pai. Está claro o que eu estou falando? Eu poderia explicar mais a respeito disso,
Mas por que o senhor está falando isso? Porque você tem que tomar cuidado de quem você recebe a informação. Ela pode estar correta na interpretação dela. Vou repetir, eu estava na mesma mesa que outras pessoas. Eu não vi nada disso. Do líder ali estar olhando para ver, nada. Aquelas pessoas é que interpretaram assim. Você entende isso, pessoal? Por causa de feridas que ela tem dentro de si, que ela acha que já superou, mas no fundo está aberta ainda. E isso é prejudicial à pessoa. Eu vou ler um episódio da Bíblia para você, que você certamente já conhece. Você se lembra quando o povo estava para tomar posse da terra prometida? Moisés envia 12 espias, 12 príncipes das tribos de Israel, para que pudessem espiar a terra. Ao cabo de 40 dias eles voltam. Coloca aí para mim no telão, Números, capítulo 13, do versículo 27 até o 33. Vamos ler juntos? Vamos lá, comigo. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Continuando, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: o que eles disseram? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é o quê? É mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, o que aconteceu, igreja? Infamaram toda a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, como é que está escrito agora? Aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Coloca aí o capítulo 14, versos 6 a 8, por favor. O que está escrito? E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Digam graças a Deus. Só para concluir aqui, para quem não conhece a história, Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, ninguém vai entrar na terra prometida. Esse povo vai ficar rodando no deserto até morrer essa geração. Nasceu uma nova, só que tem o seguinte: Josué e Caleb, esses dois que você vira aqui com um espírito diferente, porque neles houve um espírito diferente, eu vou conservá-los vivos e com a mesma força que eles têm hoje. 40 anos se passaram, os caras lá na frente com mais de 80 anos, mas com força, a mesma força de quando tinham 40. Entende isso, pessoal? Só eles Deus conservou vivos para entrar na nova Canaã, na terra que manava leite e mel. Enfim, preste atenção aqui. Eu pergunto a você: quantos foram lá espiar a terra? Faz quanto que eu não perguntei? Vou até voltar aqui onde eu estava. Vou perguntar para você: quantos foram lá espiar a terra, pessoal? 12. Os 12 viram a mesma coisa, sim ou não? Sim, viram a mesma coisa. Mas os 12 interpretaram da mesma forma? Não. Cuidado a quem você ouve. Pode ser que ele esteja passando para você simplesmente algo da forma que ele vê, que ele enxerga, conforme a fé dele e o filtro mental dele. Simples assim. Deu para entender? Os 10 viram o quê? Rapaz, os caras vão matar a gente. Os caras são gigantes, os caras são fortes, são poderosos. A gente está perdido, a gente está roubado, já era, acabou.
A gente vai morrer. E os dois, Josué e Caleb, diziam o quê? Nada disso, pessoal. Deus é conosco, vai nos entregar os inimigos. Como pão, nós podemos devorá-los. Acabou. Vamos lá. Quem está entendendo isso, pessoal? O povo preferiu se deixar levar pelos 10. Eram 10 falando contra 2. A quem você tem ouvido, pessoal? A quem nós temos ouvido? Se você conversasse só com os dois iam dizer o quê? A gente vai vencer. Deus é com a gente. A terra mana leite e mel. Os inimigos não são nada. Mas se você conversasse com os 10 iam dizer o que é para você? Rapaz, já era. Já era. Estamos roubados. Sim ou não? O que dizer a respeito das quase 3 milhões de pessoas que saíram, desse povo que se deixou levar, se contaminar pelos 10? Se você conversasse com pessoas do povo que saiu da terra do Egito, da escravidão do Egito, estava arriscado essas pessoas dizerem assim para você: Deus nos trouxe para o deserto para a gente morrer aqui. Não é isso que eles diziam? Sim ou não? Não tinha sepulcros lá no Egito, então trouxe a gente para o deserto para nos enterrar aqui? Não era o que eles falavam, pessoal? É. Cuidado com quem você conversa. Cuidado. A quem você ouve. O que a pessoa está falando para você. Você se lembra, outro episódio aqui rapidinho, depois você dá uma olhadinha lá na sua Bíblia Sagrada, Juízes capítulo 6, Juízes 6 e 7, não precisa de colocar aqui não, para a gente não estender demais. Você se lembra que os midianitas, ano após ano, tomavam tudo que era dos filhos de Israel? O povo de Deus plantava, na hora de colher, vinham os midianitas que se juntavam aos amalequitas e a outros povos do Oriente e roubavam tudo, tiravam tudo deles, levavam tudo. Você se lembra que Deus levanta Gideão, chama de Gideão, para que Gideão formasse um exército, para que vencesse os inimigos e tirasse a vergonha sobre Israel? Gideão toca a trombeta e vem se reunir a ele 32 mil homens. Quantos homens? 32 mil. Deus chama Gideão, só fazer um resumo aqui rapidinho. Deus chama Gideão, diz para Gideão o seguinte: Gideão, tem homem demais aí, tem gente demais para entregar nas mãos de vocês. Porque se eu entregar, esse povo vai dizer que foi pela força deles. Fala o seguinte: você vai lá e diz para o povo essa frase aqui, ó: quem for tímido e medroso vai embora. Meu amado, a Bíblia diz que 22 mil na hora foram embora. Quando ele falou: quem é tímido e medroso aqui? Uma turma levantou a mão: 22 mil, então pode ir embora. Aí foram embora. Ficaram quantos? 10 mil. Quantos ficaram? 10 mil, era pouco para enfrentar os inimigos, que os inimigos eram milhares e milhares, não dava nem para contar, a Bíblia diz. Aí Deus chama Gideão e fala assim: Gideão, tem gente demais aí. Gideão devia estar falando: meu Deus, o Senhor está de brincadeira, cara. Que gente demais, só tem 10 mil, os caras tem milhares e milhares. Deus falou: não, tem gente demais aí, leva lá na água, porque lá eu vou fazer um teste, você vai ver quem está pronto realmente, quem está disposto a enfrentar e quem é acomodado. 9.700 se mostraram pessoas acomodadas, embora se intitulassem corajosas, porque não foram embora na primeira turma lá, dos tímidos e medrosos. Embora se intitulassem corajosos, eles eram o quê? Acomodados. O que eles eram, igreja? Acomodados. Deitavam na água para beber água, enfim. Aí Deus falou: pode mandar essa turma toda embora. Foi embora. Quantos foram embora? 9.700. Quantos ficaram com Gideão? 300. E com aqueles 300, Gideão venceu os inimigos. A pergunta é: se você conversasse com a turma dos 22 mil que foram embora primeiro, se você conversasse com os 31.700, de 32 mil, 31.700 foram embora, ficaram só quantos?
300. Se você conversasse com os 31.700, o que eles iriam falar a respeito de Gideão? Diz para mim. O que você pensa que eles poderiam falar? Rapaz, esse Gideão se acha. Esse Gideão se acha melhor do que a gente. Você está entendendo o que eu estou falando? Mandou a gente embora. Quer aparecer, quer vencer sozinho. Você entende o que eu estou falando? Mas se você conversasse com os 300, o discurso seria outro, ou não? Concorda comigo, pessoal? Procure ver com o que você está conversando. Não seria um tímido, um covarde ou um acomodado? Com quem? A quem temos dado ouvidos? Eu e você? Eu anotei alguns aqui para eu poder lembrar de falar com você. Ora, e o que dizer de alguém que teve uma experiência pessoal com Jesus? O jovem rico. O jovem rico teve uma experiência pessoal com Jesus ou não teve? Lembra que o jovem rico chegou para Jesus dizendo: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus virou para ele e falou o quê? Guarda os mandamentos. E ele pergunta quais, aí Jesus discorre para ele os mandamentos que ele deveria guardar. Em outras palavras, ele vira para Jesus e diz assim: mas tudo isso aí eu já faço. Jesus vira para ele e diz: então uma coisa está te faltando. Vende tudo que você tem e dá. Aí depois você vem e segue-me. O que esse jovem fez? Que diz a Bíblia? O que ele fez? Foi embora. Ele deve ter ido embora falando o que de Jesus? Pensa comigo. Ele esteve diante de Jesus ou não? Pode participar comigo, por favor, em nome de Jesus? Ele esteve com Jesus ou não esteve? Falou com Jesus ou não falou? Mas o que ele deve ter saído da presença de Jesus falando a respeito de Jesus? Se você conversasse com ele: rapaz, não vale a pena seguir Jesus não, ele quer que você seja pobre, ele quer que você não tenha nada, mandou eu dar tudo. Ele não entendeu que o problema era o coração dele. Você está entendendo isso? O problema não foi Jesus ter falado para ele abrir mão do que ele possuía. O problema é que ele estava fazendo dos seus bens o seu Deus. E por amor, a Bíblia diz que Jesus o amou e disse: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí depois você vem e você vai ter um tesouro no céu. Imagine você conversando com ele. Vem cá, rapaz, você esteve lá diante de Jesus. Poxa, que bacana. E aí, como é que foi a conversa com ele? O que você achou dele? Rapaz, Jesus, não é nada disso. Jesus queria que eu me desfizesse de tudo. Cuidado quando você conversar com alguém cujo coração está no dinheiro, está nas coisas. Amém? Eu não posso ter o coração em nada, pessoal. Meu coração tem que estar só em quem? Só em Jesus. Somente nele. E se você fosse buscar conselho em um dos discípulos de Jesus? Quantos anos os discípulos de Jesus andaram com ele? Aproximadamente 3 anos e meio, ok? Andaram com Jesus. Repartiam o pão junto com Jesus. Eram íntimos de Jesus ou não? Sim ou não? Sim, eram íntimos de Jesus. Mas suponhamos que você conversasse com Judas a respeito de Jesus. Era íntimo de Jesus? Responde para mim. Sim ou não, igreja? Você está entendendo a perspectiva? Era íntimo de Jesus ou não? Falava com Jesus? Conversava com Jesus? Ouvia mais Jesus do que os outros, do que os 70, do que os 120, do que os 500, enfim, e as multidões? Sim ou não? Sim. Mas se você conversasse com Judas a respeito de Jesus, estava arriscado Judas dizer o quê? Rapaz, Jesus até é o Messias, é o Filho de Deus, mas não tem visão, pô. Cara, não tem visão. O cara podia, o povo queria fazer dele rei dos judeus, e ele podia levantar um exército, acabar
guerra com os romanos, mas o cara não tem visão, não faz isso. Você está entendendo? Ué. Com quem nós temos conversado? A quem temos dado ouvidos? A quem? Não, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Por que o senhor está falando isso? Porque hoje em dia você tem, em especial na internet, muitos pastores ou ex-pastores frustrados, rancorosos, amargurados, destituídos da verdadeira fé e destruidores de igrejas. Só isso que eles são. Enfim. E de repente está lá você ouvindo o cara, e sem perceber ele te contaminando. Ah não, mas eu não me deixo levar. Meu amado, toda palavra é uma semente. Pode repetir isso para mim? Mais uma vez, toda a igreja. De repente você tinha admiração por alguém. Um dia uma pessoa falou mal desse alguém, e você está repreendido. Outro dia você deu ouvidos a outra pessoa falando mal desse alguém também. Você disse que está repreendido. Outra pessoa de repente falou algo semelhante, e o seu está repreendido, já foi mais fraco. E das últimas vezes você já começou a ficar nutrindo aquilo dentro de você. E você já não olha mais para essa pessoa com os mesmos olhos. Entende o que eu estou falando? Porque você se deixou levar por que pessoas estavam falando. Mas você não procurou ver quem são essas pessoas. Qual o espírito dessas pessoas. Qual o histórico dessas pessoas. Entende o que eu estou falando? Como que elas interpretam normalmente as coisas. Estou mostrando isso para você aqui na Bíblia. O que eu estou falando, tudo que eu estou falando para você, eu pergunto, faz sentido ou não faz sentido? Sim ou não? Faz sentido. Só estou falando de pessoas que eram de Deus, tá? O povo que saiu da terra do Egito, era de Deus ou não? Era Deus que falou, é o meu povo, é o meu filho. Amém, igreja? Estou falando aqui de pessoas que estiveram com Jesus, pertencentes à nação de Israel, enfim. E o que falar a respeito de ei, esse aqui é mais forte ainda. O que falar a respeito de Satanás? Não, mas Satanás é Satanás, mas um dia não foi. Um dia não foi. Quem foi Satanás um dia? Anjo de luz? Eu pergunto, se você fala, Satanás um dia foi o que, pessoal? Anjo de luz. Anjo de Deus. Estava lá no céu. No céu. Fazia parte lá dos anjos. Diante do Senhor, pessoal. Sabe lá o que é isso? E se você conversar com Satanás, o que ele vai falar a respeito de Deus para você? Rapaz, Deus é injusto. Me expulsou do céu. Deus quer glória só para Ele. Você está entendendo isso? Deus quer glória só para Ele. Deus quer aparecer. Só Ele quer ser adorado. Satanás não reconheceria que ele foi expulso do céu por causa do quê? Do que ele fez. Deus chamou anjos e falou, vai lá, expulsa. Depois dá uma olhadinha lá em Apocalipse 12. Depois você dá uma olhada e você vai ver Satanás sendo expulso do céu. Deus deu uma ordem para os anjos, vai lá, põe isso sem graça fora daqui. E Lúcifer, que era cheio de luz, contaminou a terça parte dos anjos. Por isso tem demônio para dar e vender por aí. Quem quer um? Diga, está repreendido, irmãos. Tem demônio à torta direita por aí, meu. Mas se você falasse com Satanás, ele ia falar que o problema não foi ele. Por que ele foi expulso do céu? Por causa da soberba. Entende? Ele diria, como é que pode os anjos me expulsaram de lá. Os anjos me botaram para correr de lá. Os anjos que antes me tratavam com amor, que eu dava uma ordem, que ele era querubim.
Eu dava uma ordem, eles me obedeciam. Agora vieram e me expulsaram do céu. Ou seja, não estaria no coração dele que ele plantou para colher aquilo. Entende o que eu estou falando? Mas por que o senhor está falando isso? Porque não é esse o espírito de Satanás dentro de muita gente hoje em dia? Sim ou não? Com soberba, com orgulho? A quem temos ouvido, pessoal? A quem temos escutado? Vigia, em nome de Jesus. Que Satanás um dia foi anjo de luz, foi expulso por causa do que ele fez, e não porque Deus foi injusto, mas anjos que conversaram com ele se contaminaram. A Bíblia diz a terça parte das estrelas do céu, querendo mostrar que o número de anjos que Satanás conseguiu convencer foi enorme. Quem compreende o que eu estou falando? Então não entra nessa de, não, eu posso assistir, eu não me contamino, eu posso conversar que eu não me contamino. Não entra nessa não. Que o que era anjo de luz contaminou um monte de anjos. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Por isso, meu irmão, ande conforme a palavra. Por isso que a gente tem que dar valor a quê? A palavra. É a palavra. Por isso que o que nós priorizamos aqui na igreja é a palavra. A bispo, e o poder? Claro, é o poder e a palavra. Amém? É o poder e a palavra. Esse propósito eu vou fazer com você quarta-feira, da promessa. Vamos clamar a Deus na promessa, para que a promessa saia do papel e aconteça na nossa vida. Glória a Deus, igreja. Sim, em nome de Jesus. Cremos no poder de Deus. Propósito sexta-feira dos milagres é o poder de Deus para operar milagres. Mas vai pela palavra. Procure ver se está escrito. Amém. Procure ter cuidado com quem está falando com você. Eu ia dar um conselho aqui, mas nem vou dar. Só um minuto então. Você que está namorando, posso falar? Para quem está solteiro? Quem está solteiro, dá glória a Deus aí. Glória a Deus, meu Pai. Em nome de Jesus. Deus vai abençoar. Amém? Não, Deus vai abençoar. Sozinho ou com alguém, Deus vai abençoar. Sim ou não? É, ué. Porque tem gente que está feliz sozinha. É uma verdade. Tem gente que diz, não. Os outros falam que eu tenho que casar. Quem falou que você tem que casar? O apóstolo Paulo preferiu não casar. Amém, pessoal? É, ué. Mas se você quiser casar, glória a Deus. Ah, bispo, porque eu quero ter relacionamento íntimo. Então a Bíblia diz, se casar, você não peca. Tem que casar. Amém? Para ter, tem que casar. Ficou claro ou não? Em nome de Jesus. Mas se você, por exemplo, está conhecendo alguém na igreja, e de repente esse alguém, seja homem, seja mulher, enfim, não quer que você busque informações a respeito dele ou dela, já tenha um pé atrás com essa pessoa. Já tenha um pé atrás. Não quero que você... Se você e se essa pessoa, seja mulher ou homem, disser para você, se você buscar orientação com alguém na igreja a respeito de mim e tal, é porque você não confia em mim. Essa pessoa, ela é muito propensa a ter uma personalidade narcisista, que vai te manipular, vai te controlar lá na frente, que já está mostrando isso agora. Não quer te dar liberdade. Você tem que comer na mão dela. Fique de pé, por favor. Quem compreende o que eu estou falando, diga eu. É só para vigiar, pessoal. Jesus não disse orai e vigiai. Ele disse o quê? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Eu e você temos que vigiar e orar. Estarmos atentos. Todos nós. Todos nós. Em nome de Jesus.
quem temos ouvido? A quem temos escutado? Porque pode ser que a maneira daquela pessoa ver as coisas não seja a correta. Você conseguiu entender o exemplo aqui de Lúcifer, de Judas, das milhares de pessoas que saíram da terra do Egito, dos 10 espias, do jovem rico? Imagine você participando de um estudo bíblico com Judas. Dá para imaginar? Vai ter um estudo bíblico lá na casa do Judas. Vamos lá, poxa, Judas é discípulo de Jesus. Pô. Não é verdade? O que ele ia falar? Ia falar o que estava dentro dele. Não ia falar a verdade. Ia falar verdades relativas e não verdades absolutas. É uma verdade. Não é isso? Vamos vigiar, pessoal. Estou falando isso para você, para que eu e você vigiemos, tomemos cuidado com o que ouvimos, com o que escutamos, quer na igreja, quer na internet, enfim, em nome de Jesus. Vamos vigiar. Porque se tem uma coisa que a gente não pode jogar fora, é a nossa salvação. Jesus nos deu essa oportunidade, a chance de sermos salvos. É uma oportunidade que Ele dá a mim, a você e a todos nós. Quem quer a salvação aqui? Eu quero, você também. Acima de tudo. Deus tem bênçãos para nós? Tem, mas sobretudo é a salvação. Bicho, mas eu errei, eu falhei. Tá bom. Se nós falhamos, vamos nos corrigir. Amém? Vamos nos corrigir, então. Ainda há oportunidade, ainda há chance de nós nos corrigirmos. Amém? Em nome de Jesus. Que nele, só nele, há salvação. Não jogue fora. Perca qualquer coisa, só não perca a salvação. Priorize as coisas de Deus. Não coloque nada acima de Deus ou igual a Deus. Ele é acima de tudo. Eu sei que há momentos que nós falhamos, que nós erramos, que nós esquecemos de consultar a Deus o que Ele pensa a respeito do que estamos para fazer. Mas que isso possa ser um hábito em cada um de nós. Um hábito. Que seja o quê? Um hábito. Senhor, o que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja que eu faça? Amém? Vamos orar nesse instante?